em toda essa caminhada bíblica, o mais importante é a gente ir entrando naquilo que muito deve nos motivar a construir um mundo diferente. E hoje eu pensei de nós dialogarmos sobre esses 3 pontos que devem nos fortalecer e criar fundamentos na nossa prática, que é a memória, a profecia e a comunidade. O que vem na cabeça de vocês quando a gente fala em memória? Ou o que vem na cabeça nossa quando nós falamos em profecia? Anne, o que é profecia? Ana, o que é profecia? Pedro, o que é profecia? Talita, o que é profecia? O que é profecia mesmo? Profecia pode ser aquilo que a gente projeta para o futuro. E muitas vezes nós enxergamos profecia assim. O que nós esperamos lá na frente, no futuro, né? Profecia como aquela adivinhação do que vai acontecer. Mas na Bíblia não é isso. Na tradição não é isso. E nós devemos construir cada vez mais a profecia enquanto um jeito de ler a realidade. E o jeito de ler a vida e a realidade com os pés no chão. O jeito de ler a partir de uma opção. A opção dos destituídos. A opção pelos que estão na margem. A opção pelos vulneráveis. A opção pelos sem voz e sem vez. Então, descobrir que a profecia é isso, é descobrir que nós, cada pessoa, pode ser profeta e exercer a profecia enquanto estar lendo, analisando, provocando, enfrentando, mudando a realidade. E nós só mudamos a realidade e a vida se nós sabemos ler a realidade. E aí o ler a realidade, o interpretar a realidade, passa por esse jeito de fazer profecia. O jeito de interferir na vida e mudar a vida. Porém, o que é que você falar em profecia, viver a profecia, se correlaciona com memória? Memória, o que é memória mesmo? Eu estou meio ruim de memória, sabe? O que é memória mesmo? Lembrança. Eu já esqueci o nome de quase todo mundo. Olha só, eu estou ruim de memória mesmo. Então eu vou falar pelos conhecidos, né? Mas, memória. Pedro, memória. Além de lembrança, você lembra tudo que você viveu? Você consegue lembrar o que aconteceu com você no dia 31 de julho de 2021? Onde você estava no dia 31 de julho de 2021? Onde você estava em 31 de julho de 2010? Lembra, não? Ô Pedro, onde você estava no dia 31 de julho de 1900? Não estava aqui, né? Ou seja, mas vejam, a lembrança, tudo aquilo que está na lembrança é para a gente poder sempre ter presente que a lembrança passa por aquilo que você vivenciou. E quando a gente lembra, muitas coisas a gente quer esquecer. Você lembra o primeiro tapa que você levou? O primeiro xingo? Você lembra o primeiro xingo que sua mãe te deu? Você lembra, Felipe, o primeiro elogio que você ganhou da sua mãe?
A gente às vezes lembra e guarda isso. E aí muitas coisas nós guardamos, mas também muitos traumas nós guardamos. E muitas coisas nós esquecemos porque queremos esquecer. Muitas coisas nós colocamos no esquecimento. Por isso que eu estou falando que quando a gente fala em memória evoca duas coisas importantes: a lembrança e o esquecimento. E por isso que quando a gente vai falar de memória, lembrança e esquecimento, como é que isso está tão presente na vida e na análise da realidade? Porque nós temos que constituir na memória, na lembrança, na vivência, a história. E nós somos partes da história. Como é o seu nome mesmo? Meu? Edivânia. Edivânia, você conhece esse espaço aqui há quanto tempo? Tem 2 meses, há 2 meses atrás eu vim aqui pela primeira vez. Pela primeira vez, né? Mas eu sigo o Felipe nas redes sociais. Isso, muito bem, há mais tempo. Mas aqui nesse espaço há 2 meses. E você? Como é que é o seu nome? Ana. Ana? Ana também, Ana, né? Muitas Anas, né? Sabe, a Ana quer dizer graça, né? Graça, né? Ana. E Anne também, é graça, né, também. Mas Ana, você conhece aqui há quanto tempo? O espaço? Nossa, deve ter uns 3 meses. Uns 3 meses. E aí, sabe, qual a memória que está nesse lugar? E a memória e as lembranças desse lugar estão naquele tijolo ali. Ó. Aquele tijolo tem lembrança. Tem lembrança desde quem assentou esse tijolo, desde quem colocou a massa e desde quando ele ali é parte integrante do espaço. E as lembranças passam pelo lugar onde estamos. Das coisas que convivemos. E das coisas que convivemos, as pessoas que nos relacionamos. As pessoas têm que nos evocar lembranças, como os objetos nos lembram e nos fazem lembranças. Você usa um anel que te faz lembrança. Você usa um objeto que te faz lembrar. E esse lembrar que está na memória, isso se torna algo que nós sacramentalizamos, sacralizamos. Nós temos que sacralizar a memória para ela fazer profecia. Da profecia para a memória. E essa profecia e essa memória, elas têm que trabalhar profundamente e ser profundamente expressão das lembranças coletivas. O tijolo nos ensina a memória coletiva. Mas como que um tijolo vai nos lembrar e fazer a memória coletiva? É da gente imaginar o que era e vivencia nesse espaço. O que é que nós vivenciamos nesse espaço? Quando nós nos encontramos aqui aos domingos, nós estamos fazendo e trazendo novas dimensões para a lembrança nossa e dos tijolos, das paredes, da janela, né? E que nos evocam outras experiências. Essa memória tem que ser coletiva. A profecia tem que ser coletiva, porque ela faz circular muitas relações que construímos no decorrer da história. E aí, como a minha tentação sempre é a Bíblia, quando a gente pega profecia, memória e comunidade,
essa se torna uma chave importante para a gente ler a Bíblia. E o que é a Bíblia? É um livro de muitas memórias. Mas as memórias aqui, por detrás das palavras, são memórias das pessoas e dos objetos. Das pessoas e as suas histórias. Das histórias de um povo. E isso passa pelo viés da comunidade. E aí eu queria trazer um tipo de profecia que está ali bem presente, a memória da comunidade e a experiência da comunidade. Eu vou contar, porque nem todo mundo tem a Bíblia aí, né? Lá no segundo livro dos Reis, tem um livro que faz memória da profecia. Eu poderia aqui, quando a gente está falando de profecia, pegar um livro de uns profetas, né? Amós, Oséias, Miqueias, Isaías. Mas justamente vou tomar um texto do segundo livro dos Reis, que conta a história dos reis, para poder ali trazer a memória da palavra, da vivência, da comunidade e a sua profecia. No segundo livro dos Reis, capítulos 4 em diante, tem as historinhas ao redor da profecia de Eliseu. E o capítulo 4 abre assim: e uma mulher, dentre as mulheres dos irmãos profetas, chegou para Eliseu e disse para Eliseu: meu senhor, meu marido morreu, e ele era do nosso grupo, da nossa comunidade, e veio o credor para poder tomar a dívida, e ao querer tomar a dívida do que meu marido devia para ele veio para tomar os meus 2 filhos. E aí o profeta, o homem de Deus, vira para a mulher e diz: o que eu posso fazer para você? Me diga, o que você tem em casa? Aí a mulher responde: eu tenho só uma vasilha. Então o Eliseu fala para ela: vai e pede para os vizinhos vasilhas emprestadas, entra no quarto e fecha a porta e recolhe o azeite que vai percorrer por essas vasilhas. E assim ela fez. E foi chamando os filhos e: filho, traga mais uma vasilha. Aí o filho que estava trazendo as vasilhas: tem mais não, acabou. E assim ela voltou para o homem de Deus e falou: olha, acabou, já tem todas as vasilhas. Então o profeta falou: vai, vende tudo, paga o que deve e vivei do resto da comunidade. Essa é uma memória da profecia. E justamente essa historinha profética que abre as histórias da profecia de Eliseu, no segundo livro dos Reis, vem nos contar uma historinha comunitária, de comunidade, que marca a vida da comunidade, que é justamente um problema crucial para aquela mulher. Quem é a mulher? A mulher é viúva. Tem 2 filhos. E o que ameaça a vida dessa mulher viúva? Uma dívida. E o que é o preço da dívida? Perder os 2 filhos. E junto com perder os 2 filhos, ela vai perder a terra. Porque
naquela lógica de sociedade patriarcal, a terra passa de pai para filho. Então, o filho é a assinatura da posse da terra. E quando o credor vem tomar os 2 filhos, está tomando a terra também. Então, essa mulher está correndo o risco de perder a terra. E aí, quando ela chega para a profecia, o que a profecia olha e diz? O que eu posso fazer? Quase que a gente tem um tom assim, ó, se vira, o problema é teu. Né? Oxe, não tem nada a ver com a sua dívida, não. Lá. Mas não! Quando a profecia pergunta o que tens, a viúva revela que ela não tem nada. Ela não tem nada. Ela só tem os 2 filhos, ela não tem mais nada. Ela não tem como sair daquela situação. E aí é que entra em jogo a orientação da profecia. Nessa memória profética, a possibilidade está onde? Na solidariedade das vizinhas. Vai na vizinha, vai no vizinho, vai pegar vasilha, vai pegar emprestado. Essa mulher, se for pela lógica do empréstimo, ela aumentou a dívida. Na lógica do empréstimo. Porque imagine devolver todas aquelas vasilhas com azeite. Nossa, ela vai ter... Nossa, acabou. Perdeu a terra, perdeu os filhos e muito mais. Mas aquela mulher tem que apostar e a comunidade tem que ser sinal na contramão da lógica de dívida. E a comunidade, na contramão da lógica da dívida, é a vivência da partilha comunitária. A partilha na comunidade sempre está na contramão do sistema. Quando a partilha está na lógica do sistema, alguma coisa está errada. Porque partilha não pode alimentar o sistema de exploração. Por isso a profecia está dizendo, o caminho que vai percorrer não sou eu que vou percorrer. É a mulher com os filhos que vão construir a saída. Essa memória tem que circular na comunidade. E é a comunidade que está fazendo a memória, contando esse caos. Contando esse caso. Vocês podem perguntar muita coisa desse caso, eu vou dizer que eu não sei porque eu não estava lá. Porém, o que está na construção dessa narrativa, na construção desse caso, é de contar um caso que instrui a comunidade, onde ela busca saídas para as questões de exploração econômica, social, política e assim vai. E ela tem que apostar. É uma aposta que a comunidade, ou que o grupo, ou que a profecia quer apontar, é apostar no comunitário. E apostar no comunitário é algo muito radical. E tem a ver com a profunda experiência da comunidade. Então, quando está apostando ali, os filhos participando e trazendo tudo, a profecia diz no final, está resolvido. Mas o resolvido do problema não é pura e simplesmente a dívida, mas é que agora se constrói um outro caminho. Se constrói o caminho da partilha de outras relações. E sabe, Thalita, o que é interessante no texto é a dimensão da porta. Da porta para fora está o credor. Da porta para fora está a sociedade exploradora, tributária, violenta. A solução que a profecia aponta pela comunidade está da porta para dentro. Por isso, no relato,
A profecia manda, ó, você vai juntar as vasilhas de óleo, entrar e fechar a porta. Você vai recolher dos vizinhos e vai fechar a porta. E nesse fechar a porta é que isso circula, essa nova relação produtiva no quarto, na casa, na comunidade. A comunidade não pode ser espelho da sociedade. Se a comunidade é espelho, se a comunidade é repeteco da sociedade, ela não transforma a sociedade. E a profecia aponta isso. Se queremos mudar a sociedade, nós temos que formar práticas comunitárias que fazem diferente, que constroem novas relações. Né? E aí a gente pode abrir por esse texto e dizer, na nossa realidade, o quanto nós vivemos relações de discriminação, de violência, de exploração, de exclusão, de não aceitação, de intolerância, de opressão. E aí o que a gente tem que viver na comunidade? E a profecia aponta. E que isso tem que ser memória da experiência daquela comunidade. Olha, todos vivem como pessoas no espaço que partilham, que se amam, que se entregam, que se aceitam, que dialogam, que constroem um mundo diferente, relações diferentes. E é aí o grande passo para a mudança na sociedade, para a mudança das relações lá fora. E aí eu passo a participar e estar na comunidade, porque a comunidade é o quê? É uma comunidade que me acolhe. É uma comunidade que me aceita como eu sou. É uma comunidade onde eu participo. É uma comunidade onde eu sou ouvido. É uma comunidade onde eu cresço junto. Isso faz parte da experiência de partilha. Partilhar o pão, partilhar a palavra, partilhar a vida. O que a profecia está apontando aí é que a solução para aquela mulher sem nada, ela só vai construir vida diferente se a partir do nada eu faço proposta e construo mundo diferente. Porque, sabe, uma coisa que a gente sempre tem que gravar na profecia bíblica, partilha não é você partilhar o que tem. Partilha é você partilhar o nada que tem. Quase nada que tem. Né? Então, quando a gente pega esses modelos de partilha, eu vou partilhar, então eu tenho uma roupa que eu não uso mais, eu partilho. Agora, eu tenho uma roupa e eu partilho aquela roupa com o outro. É diferente de eu partilhar uma roupa que eu não uso. Né? O que eu não uso é porque, no fundo, é o que eu estou descartando. Descartar não é partilha. Partilha é você tirar o que tem e dar para o outro. Partilha é você dar a vida pelo outro. Pela outra, pelo outro. Né? Então, nessa dimensão profunda que a gente tem que ler a profecia e enxergar na memória profética, esse texto de 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7, nos provoca do que é viver projeto de partilha enquanto memória de uma comunidade. E por que eu estou dizendo memória de uma comunidade? Porque você pode tirar o Eliseu, você pode tirar o profeta dali, mas é a comunidade que está construindo uma reflexão. Por isso o texto não está em nenhum profeta, o texto está no livro dos reis, lá, quase que perdido e quase que a gente não lê. Esse é um texto que muitas vezes nós não lemos,
porque ele se perde ali. Mas ele está querendo fazer e ser sempre memória. E como é que a gente vai trazer a memória daquela mulher viúva, daquela comunidade, para o nosso dia, para a nossa realidade? Quando nós também construímos nas nossas lembranças os nossos projetos de partilha, as nossas propostas de partilha. Essa é uma imagem que eu quis trazer para a gente poder ir dialogando sobre o que é partilha e memória profética. Mas não poderia trazer e refletir quando nós olhamos para a memória cristã, para a proposta do reino. Como é que é o nome da comunidade de vocês aqui mesmo? É? Comuna do Reino. Comuna do Reino. Olha, o nome já diz Comuna do Reino, né? A comunidade do reino. A comunidade que tem o projeto do reino. E aí o que é o reino? Na memória profética da comunidade. Aí nós vamos ter belíssimas reflexões que cada evangelho, que cada comunidade faz memória. Memória da relação e da vivência de Jesus com a comunidade. De Jesus na construção comunitária. E aí tem muitos textos, muitas experiências, muitas narrativas que circulam no Evangelho. E como é que isso nos traz o elemento partilha, vivência comunitária e enfrentamento das questões na sociedade. Aí nós temos diferentes estratos, diferentes formas de fazer essa memória, diferentes tijolos, diferentes experiências. E uma dessas experiências passa pelas parábolas. Parábola não é pura e simplesmente um texto, mas parábola é a descrição de uma experiência, de uma vivência. E as parábolas são carregadas disso, da experiência e da profecia na comunidade, que vai se fazendo memória. Então, vou lembrar aqui uma parábola. Uma parábola simples, uma parábola mais contundente. Vamos ver. Uma memória que está na experiência e na partilha da comunidade. Vou lembrar duas parábolas que só existe no Evangelho de Mateus. Aquela parábola dos trabalhadores da vinha. Lembram dessa parábola? Era época de colheita na produção da vinha, e era o tempo dessa colheita, e um dono de produção, um senhor, um patrão, ele saiu de manhã para contratar colheitadores, gente, trabalhadoras e trabalhadores, para ir até a sua vinha e trabalhar na colheita, porque a colheita era a época de colheita, precisava de muita gente trabalhando. E aí vai na praça buscar mulheres e homens para poder trabalhar naquela produção, naquela colheita. Aí chegou lá bem cedo, encontrou um conjunto de mulheres e de homens e falou: estou contratando para vir trabalhar lá na minha colheita, na minha vinha. Vou pagar um salário. E aí levou trabalhadoras e trabalhadores para sua vinha. Depois ele voltou às 9h da manhã e contratou mais trabalhadoras e trabalhadores para levar para sua vinha. Depois chegou ao meio-dia. E quando ele veio, já quase da metade da tarde, depois das 3h da parte da tarde, falou: nossa, vocês ainda estão aqui?
E aí as mulheres que estavam ali nas 3 horas da tarde, passadas as 3 horas da tarde na praça, é que ninguém nos contratou, ninguém nos chamou. E aí aquele senhor, aquele patrão, aquele dono, aquela... Não, venham para a minha vinha, eu pago um salário para vocês. Venham. Ele levou-os da última hora para o trabalho. E terminou o dia, ele chamou as trabalhadoras e trabalhadores para acertar o pagamento do salário. E começou pelos que chegaram na última hora. Né? Aí deu um salário para cada um. E aí os que chegaram primeiro olharam, nossa, ganhou isso tudo. E chegou agora há pouco, olha. Nós que chegamos bem cedinho, eita. Mãe, tô rico, né? Assim, né? Então, quer, evidentemente, dizer que está naquela lógica da riqueza. E vão impregnar toda essa questão dessa lógica de riqueza. E quando chega, sofrem uma decepção. Receberam o mesmo tanto que os últimos. E aí foram reclamar com o Senhor. E o Senhor deu aquele xingo, né? Oxe, eu faço o que eu quiser com o que eu tenho. E se eu contratei um salário com eles, eu contratei um salário com vocês. É um salário. E pronto, se ponha satisfeito com o salário, porque eu contratei um salário. E foram embora, e xingando. E assim a comunidade tem que refletir profundamente as suas relações de trabalho, as suas relações econômicas, as suas relações de vivência na sociedade. O que essa memória, essa profecia quer cutucar na vida da comunidade? O que vocês acham? Num olhar bem capitalista de hoje, onde nós nos enquadramos? Na mesma forma dos que xingaram. Oxe! Uai só fica melhor, né? Uai, né? Uai! Chegou no final, ganhou um salário, oxe, eu pelo menos vou ganhar 5, porque eu cheguei de manhã. Né? E essa é a lógica. A parábola traz que a proposta do reino tem uma dimensão diferente nas relações econômicas. E as relações econômicas, que não são as relações da sociedade, é que na economia comunitária você trabalha, você produz, e o que você produz comunitariamente do trabalho é para poder responder às suas necessidades. O que você ganha da produção é para responder às necessidades. E o que você ganha do seu trabalho não é para responder se você trabalhou mais ou trabalhou menos. Porque o direito de comer de quem chegou de manhã é o mesmo direito de comer de quem chegou na última hora. O direito é o mesmo, o comer é o mesmo. E aí, o que o trabalho tem que responder é ao meu direito de comer. Se o meu direito de comer é 1 talento por dia, esse 1 talento por dia é o direito de todos. Porque aqueles que estavam na última hora afirmaram algo que é crucial na memória da comunidade, na profecia da comunidade, na profecia do reino. O salário não é para medir o quanto eu trabalhei. O salário é para poder responder o que eu tenho para comer, beber
e viver. Essa é a grande questão. E aí a comunidade, quando ela constrói relações sociais, quando ela constrói a profecia dessas novas relações, é o que ela está experienciando, vivenciando com outra forma de enxergar trabalho, economia e relações políticas. Aí a questão da comunidade cristã está voltando sempre, ou trazendo à tona esta parábola para que a comunidade, para que eles, enquanto vão pensar um projeto do reino, é para poder dizer, o projeto do reino jamais pode se casar com exploração. E o que a gente mais tinha naquela sociedade é a exploração do trabalho. Você trabalha e não come. E aqueles que sempre chegam na última etapa, vai sempre tendo negado o seu direito de comer. Essa era a lógica da sociedade. Estou trazendo isso porque essa experiência na comunidade, ela vai de confronto ao nosso modelo capitalista. Lá ia de confronto com um modelo escravagista. Lá ia de confronto com um modelo tributário. E o modelo tributário, escravagista, está na mesma onda e joga a mesma onda para o modelo capitalista. Né? Já dizia um grande teólogo do século XIX que para a gente compreender o capital, nós temos que compreender o modelo econômico asiático, o modelo econômico pré-capitalista. Esse teólogo era Karl Marx, um grande teólogo do século XIX. É teólogo mesmo, viu, gente? E sabe por que ele era teólogo? Porque Karl Marx era o que mais conhecia a Bíblia. O Capital, ele cita a Bíblia do começo ao fim. Ele usa a Bíblia para falar do capital. E Karl Marx interpreta os textos da Escritura para poder analisar a sociedade. Faz o que a gente faz hoje, né? De ler o texto e trazer para a realidade presente. Então, esta parábola nos aponta uma questão fundamental na profecia da comunidade. E o que é a profecia da comunidade? É que ela tem que viver novas relações econômicas. Uma outra parábola que vocês devem conhecer, sorteado de dedo, de có e de lado. A parábola dos talentos, que é uma parábola própria da comunidade de Mateus. E aí, qual o modelo de sociedade e profecia que está ali? Vocês lembram essa parábola? Um homem foi viajar para o estrangeiro, pegou seus bens e dividiu entre os seus servos. Chamou um servo e deu para ele 5 talentos. Chamou outro servo e deu 2 talentos. E chamou um terceiro servo e deu 1 talento. E eles tinham a grande missão de, no tempo que ele está fora, de fazer frutificar os bens, a produção, os talentos. Logo, quando ele foi embora, os servos foram fazer o que estava decretado para eles. O que recebeu 5 foi fazer render os 5. O que recebeu 2 foi fazer render os 2 talentos. E o que recebeu 1 foi enterrou o talento. E aí, quando o dono voltou, foi chamar os servos para poder prestar conta do talento que ele deu, dos talentos que ele deu. O que recebeu 5, trouxe mais 5.
Aí o dono falou, nossa, servo bom demais. Olha, você já ganhou a placa de funcionário do ano. Pronto, ganhou a concorrência, né? Ganhou 5, rendeu 5. Oxi, não tem para os outros. Então, ele é elogiado completamente pelo dono, porque ganhou e rendeu os talentos. O que recebeu 2, também trouxe mais 2. Dobrou. Também foi elogiado pelo dono. Servo bom. Eita, vai tudo bem, né? Eu distribuí 7 talentos, agora tenho 14. E chegou o que recebeu 1. E o que recebeu 1, o que ele falou? Lembra? Senhor, eu sei que tu és ladrão, que tu colhe onde não semeaste. Toma o que é teu, eu enterrei. Já agora está desenterrado, toma. O que o patrão falou? O dono? Servo mau, ingrato, inútil. Você não devia ter pego como os outros, levado o meu talento para poder render na lógica do mercado, para poder fazer isso render, frutificar. Porém, você vai ser expulso. Pronto, ele expulsa e acaba com aquele servo, porque no fundo, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Pronto. Assim conclui a parábola tão esquisita, né? O que diz essa parábola para a profecia e para as relações dentro da comunidade? E aí vem algo muito interessante, que a comunidade faz a profecia pelo avesso. O lado certo está no contrário. E o lado certo que está no contrário, que justamente a profecia está no servo que enterrou. Porque o servo que enterrou o talento, ele tinha uma certeza na sua análise daquelas relações: tu és ladrão. E eu não vou pactuar com o seu roubo. O que você roubou está aqui, é teu. Eu não roubo para você. Ele devolve o talento porque ele não entrou na lógica do roubo. Os outros entraram na lógica. Se o patrão roubou 5, os outros roubaram mais 5. Entraram na lógica do roubo econômico, do roubo da produção. Então, o servo que enterrou faz a crítica, faz a denúncia, provoca. E essa reflexão está na profecia da comunidade. As nossas relações econômicas têm que passar por uma análise dessas relações. E nós não podemos estar a serviço da lógica de roubo, da lógica de exploração, né? Vai na mesma tecla do que estava lá atrás. Nossas relações e as nossas vivências na base e para construir a base do reino e a base da sociedade tem que ser relações altamente críticas ao que está ali constituído. Então, o servo que enterrou é o que a gente tem que sempre observar. Agora, sabe por que a gente não observa o servo que enterrou? Porque nós lemos a parábola pela alegoria. Nós alegorizamos a parábola. E sabe o que é alegoria? É você dar significado ao que está apresentado. E qual é o significado de talento? Dom.
Vocação. Então você recebe o seu dom, você tem que fazer o seu dom frutificar. Olha, você tem o dom de tocar, você tem que aumentar e trabalhar o seu dom de tocar. Você tem o dom de cantar, você tem que cantar e fazer crescer o seu dom. Então nós transformamos o termo talento em dom. Mas na parábola, talento não é dom. Na parábola, talento é dinheiro, é moeda. Está falando de moeda. Está falando de pagamento. Está falando de dinheiro. Não está falando de dom. Aí nós transformamos. E ao transformar isso em dom, nós nunca vamos perceber o avesso da parábola. Porque a parábola está no avesso, a nossa alegoria está do outro lado. E a alegoria que sempre perpassou seculorum. E sabe o que é interessante, Pedro? Essa parábola dos talentos, está ela toda trabalhada no capítulo 2 e capítulo 4, se eu não me engano, do livrinho de Max Weber. Max Weber escreveu um livrinho muito sutil e importante, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Esse livrinho de Max Weber, que quer trabalhar a relação entre calvinismo, protestantismo, religião e capital. E ao trabalhar isso, busca e trabalha a questão da parábola dos talentos. Mas ele faz isso baseado na interpretação de Lutero. É Lutero que lá atrás alegorizou. Mas não só Lutero, muitos alegorizaram e transformaram talento em dom. Se hoje nós lemos talento como dom, não é culpa nossa, nós aprendemos. E aprendemos isso seculorum. E se a gente quer perceber a profecia da comunidade, a gente tem que ir na escuta da parábola. O reino está na denúncia, na crítica. O reino está na análise. E a memória profética da comunidade está na provocação que ela faz, na mudança que ela quer construir. E aí, o que isso junta? Da parábola dos talentos, a parábola dos trabalhadores e trabalhadoras da vinha, com a profecia da partilha lá da viúva. De que, no fundo, o grande espelho da vivência da comunidade está que ela tem que construir projetos e saber muito bem que os seus projetos estão na contramão da sociedade. E estar na contramão da sociedade é ser profecia da minoria. A massa, a grande massa, o grande conjunto, não exerce e não bebe da profecia. Porque são marcados pela lógica do domínio social. Fazer profecia em memória é beber na fonte da análise da viúva, aprender da comunidade da viúva e seus filhos, aprender da comunidade do projeto de Jesus, na comunidade de Mateus, na comunidade de Lucas, na comunidade de Marcos, na comunidade de Maria Madalena, na comunidade de João, na comunidade de Pedro, na comunidade de Paulo, na comunidade de Tecla, na comunidade de Tomé, nas comunidades que tanto fizeram e construíram propostas. E fizeram
Memória. E se hoje nós estamos aqui falando e lembrando essas histórias, porque elas estão na memória. E o texto aqui é parte dessa memória. O relato aqui é parte dessa memória. Porque muito da memória que está aqui, ela é construída e ela é passada de geração em geração. Ok? E aí eu queria trazer um outro elemento de memória, de experiência comunitária, de proposta do reino, que é profecia. Eu queria trazer um exemplo da nossa história do Brasil. E de leitura do texto que perpassa por nossa história do Brasil. A memória construída de um projeto comunitário, do reino da comunidade, a partir da experiência de um beato, de fim do século XIX, Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, um beato que circulou do Ceará para o interior da Bahia, esse beato construiu, fez profecia. Aliás, vocês já viram que sempre atribui a Antônio Conselheiro essa afirmação que está no canto popular: o mar vai virar sertão e o sertão vai virar mar. Essa é uma grande imagem para poder construir e fazer e relatar Antônio Conselheiro e as suas experiências. Não se sabe se Antônio Conselheiro falou isso, não, mas isso entrou na boca, entrou no ouvido, perpassou a história. De que Antônio Conselheiro é a profecia do mar que vira sertão e do sertão que vira mar. Mas a grande arte da memória e da profecia comunitária em Antônio Conselheiro está na releitura do Êxodo. A busca e a constituição de uma comunidade na terra da promissão. E como é que a memória popular faz disso para Antônio Conselheiro? Transforma Antônio Conselheiro como se estava na imagem popular, figura como Moisés e como Jesus. Barbudo, cabeludo, quase com roupas sacerdotais, com cajado. Esse é Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro é quase um retrato do Moisés, um retrato de Jesus, na tradição. Nós não temos nenhuma foto de Antônio Conselheiro. E nem vamos ter foto de Antônio Conselheiro. Porque o que fizeram com ele, decapitaram. E onde foi parar a sua cabeça? Ninguém sabe. Então, o que fizeram com Antônio Conselheiro foi apagar a sua imagem. Mas o que a cultura popular fizeram com a imagem de Antônio Conselheiro é apresentar Antônio Conselheiro dentro dos referenciais religiosos, bíblicos, sagrados. E aí redesenharam e trouxeram bem presente o projeto comunitário e a profecia de Antônio Conselheiro. E Antônio Conselheiro, sabe, Wagner, né? Wagner. E Cris. Né? Antônio Conselheiro, ele era um homem biblado, conhecedor do texto bíblico, e fez lá na sua comunidade uma espécie de ajudar o povo a ler, e ler o texto bíblico para o povo, para a comunidade. Porque lá no tempo de Antônio Conselheiro, o povo não tinha Bíblia. O povo não tinha Bíblia. A Bíblia que tinha era uma lá no convento dos dominicanos, outra no tal lugar, na igreja tal. E a Bíblia, sabe, Pedro, era desse tamanho e dessa grossura.
Ninguém carregava a Bíblia, não. E também não fazia muitas cópias. Não existiam cópias de Bíblia para cada um ter sua Bíblia. Não. Existia aquela Bíblia na igreja, aquela Bíblia no convento, e aquela Bíblia era lida. E a Bíblia que Antônio Conselheiro vai lá frequentar e ter, era a Bíblia do padre Antônio Figueiredo. A Bíblia do padre Antônio Figueiredo era a Bíblia que existia nos conventos. E essa Bíblia do padre Antônio Conselheiro, do Antônio Pereira Figueiredo, que era desse tamanho, essa Bíblia, o Antônio Conselheiro ia lá na igreja, ia lá no convento, e sabe o que ele fazia? Escrevia o texto no seu caderninho. Ficava lá o tempo todo, escrevendo o texto bíblico no seu caderno, e levava o caderno para a comunidade. Levando a Bíblia para a comunidade. Porque a Bíblia ele não podia levar, né? Está lá no convento, é propriedade do convento, e daquele tamanho, imagine, ele vai levar o texto, vai levar a Bíblia, ele não tem o poder disso, mas ele tem que escrever. E ele escreve o texto, vai escrevendo, e vai levar para ler na comunidade. E aí ele escreve não só o texto bíblico, ele escreve outras prédicas e questões populares que estavam no chamado livros de rezas do convento. Hoje a gente tem lá livro das comunidades, canto das comunidades, orações da comunidade. Vocês não têm um livrinho de oração? Deve ter, né? Um livrinho de canto? Né? E vai. As comunidades têm isso, né? E vai transmitindo. Então, Antônio Conselheiro fazia isso, escrevia e levava para a comunidade. E aí, o que aconteceu? Que ele fazia todo esse trânsito do texto levando para a comunidade, ele foi ensinando a comunidade. E sabe o que é engraçado? Ele começou a escrever Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Aí começa. E sabe onde ele parou, Vânia? Ele parou na Carta dos Romanos, capítulo 12. Ele não escreveu o capítulo 13 da Carta aos Romanos. E sabe o que diz o capítulo 13 da Carta aos Romanos? Aquele texto que a gente conhece muito bem, que devemos reverenciar, honrar e obedecer, porque toda autoridade constituída vem de Deus. E sabe por que ele não fez isso? Porque ele estava recebendo a visita oficial dos que faziam oposição e que estavam para condená-lo, que eram os representantes da igreja. Os representantes da igreja foram lá para poder abafar o movimento de Antônio Conselheiro. E esse movimento que queria abafar Antônio Conselheiro, que estava lá, dos padres, dos religiosos, ele faz a contraposição a esse modelo, a esses que estavam ali, parando o texto bíblico, porque ele se recusa a aceitar que toda autoridade vem de Deus. Nem toda autoridade, não, toda autoridade. Não. Você tem autoridade que está a serviço da comunidade, mas você dizer que toda autoridade e aqueles que estavam ali para poder condená-lo, os que estavam para poder destruir o arraial, os que estavam para matar, esses não vêm de Deus. E aí Antônio Conselheiro faz essa grande contraposição àquele modelo ou àquela aceitação que estava sendo imposta. E imposta por quem? Pela igreja. E é essa imposição pela igreja que leva a juntar generais, forças republicanas, igreja. E aí, esqueça esse negócio de separação de igreja e Estado, né? Era mais que unido a igreja e Estado. E essa igreja e Estado unida tem que eliminar Antônio Conselheiro. E sabe, o Felipe,
Antônio Conselheiro é a primeira vez que é mencionado Antônio Conselheiro e aquele movimento, eles eram chamados de comunistas. Não no sentido que nós aprendemos a se referir a comunistas, porque nos referimos ao Partido Comunista, né? Mas Antônio Conselheiro, o seu projeto é comunitário. E o seu projeto comunitário, o seu projeto comunista, ele tem que ser o quê? Eliminado. Ele tem que ser acabado, né? E isso faz com que sua ação seja ação profética. A profecia de Antônio Conselheiro, a profecia da comunidade de Canudos. Eu, de novo, estou batendo na tecla da profecia e a proposta comunitária. Então, fazer memória e falar da memória profética é falar da comunidade profética, da ação profética na comunidade. Bom, eu acho que eu falei demais, isso já não virou roda de conversa, isso virou palestra, então agora eu estou curioso de ouvir vocês. Ouvir não é ouvir pergunta não, sabe? Eu ouvi comentário, ouvi sugestões, ouvi provocações. Mas eu tenho umas perguntas, Rafael. Olha Pega o microfone. Você não precisa de microfone não, né? Porque tá. É muito bonito a leitura que você fez da profecia no livro de Reis. Na verdade, são duas perguntas em uma, né? Então dá para a gente afirmar que na memória daquele povo, eles já estavam resgatando a memória de que o patriarcado e o machismo se constituíam de forma injusta. E aí eles estavam resgatando então a memória de que a vivência comunitária era a ferramenta para combater o patriarcado, porque a ideia que dá é que a vizinhança acolheu o projeto, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é que você começou falando das alegorias, eu acho que meio que explica, mas é que em todas as redações a gente escuta o pessoal dizendo que o profeta fez um milagre da multiplicação do azeite, né? Para mim o milagre é maior, porque multiplicar coisas para Deus é fácil. Fazer as pessoas abrirem mão do que elas têm é muito mais difícil do que multiplicar. Mas aí a gente está falando que um dos milagres do Eliseu não é bem assim o óleo sobrar, mas a comunidade combateu o patriarcado. É mais ou menos isso. Sabe por quê? O texto é cheio de sutileza, sabe? E uma das questões que nos impede de enxergar isso está na própria apresentação da mulher. Nas nossas traduções, vocês podem olhar aí, nas mais belas das traduções, sempre vai estar assim, ó, certa mulher viúva de um dos irmãos profetas, ou certa mulher viúva de um dos filhos dos profetas, certa mulher viúva de um dos discípulos de profeta. Ela é apresentada como uma mulher que é casada com um profeta, ou alguém, irmão profeta, ou discípulo de profeta, e ela é viúva. É assim, a mulher sempre é propriedade. Ou ela é propriedade do irmão, ou ela é propriedade do marido, ou ela é propriedade do pai. O pai vende, o irmão pode vender, e o marido se torna dono porque ele comprou. Aliás, viu, a palavrinha marido em hebraico é Baal. E quando a gente vai falar assim, ou a mulher tinha que se referir ao marido, meu marido, ou meu Baal. E aí a gente já sabe a força que tem isso, de chamar o marido de Baal. Dá uma sensação de poder, sabe, muito grande. E se já tinha poder naquela sociedade patriarcal, mais poder tinha ainda, pela palavra que legitima isso. Mas só que o que está no texto mesmo, sabe o que é?
uma mulher entre as mulheres dos irmãos profetas. Irmãos profetas é o nome da comunidade, é o grupo, é a comunidade. E aí está querendo dizer que uma mulher entre as mulheres da comunidade. Essa mulher entre as mulheres da comunidade. Ela era casada e era viúva. Mas essa mulher é apresentada em primeiro momento como uma mulher entre as mulheres. Sabe o que fizeram na tradução? Tiraram a preposição. E quando tira a preposição da frase, aí fica uma mulher das mulheres, e aí tira essa preposição com mulheres. Uma mulher, e aí fica dos irmãos profetas. Tira justamente a preposição dentre mulheres. Tira o mulheres do plural. Porque fica muito assim, uma mulher dentre as mulheres. Só uma tradução muito antiga do João Ferreira de Almeida, da Bíblia de João Ferreira de Almeida, que vai respeitar o uso dessa preposição no texto e do termo mulheres. E aí você tem que ler uma mulher dentre ou das mulheres dos irmãos profetas. Irmãos profetas é a comunidade. Essa mulher é uma mulher dentre aquelas mulheres da comunidade. E aí está outra dinâmica para você ler o texto, outro referencial para você ler o texto. É o referencial de você ouvir a voz das mulheres na comunidade. Agora, você tem razão. A gente sempre vai ler esse texto na lógica do milagre, que apareceu tanto óleo, multiplicou o óleo e resolveu tudo. Mas a gente não percebe que essa mulher é uma mulher entre as mulheres. E onde é que vai buscar a vasilha de azeite? Junto com as vizinhas. Há um conjunto de mulheres. E são as vizinhas que estão fazendo circular as vasilhas. Essas vasilhas. O texto, quando a gente lê o texto, ele não está preocupado em explicar o milagre. Como apareceu o óleo. Não é essa a preocupação. A preocupação não é de reforçar, de explicar e de dizer, apareceu tanto óleo, foi por isso, isso e isso. Não. A força do texto está em demonstrar que aquela mulher só teve o óleo, de onde ele veio, pouco importa, mas que ela dependeu das vasilhas das vizinhas. Ela dependeu de fazer outra lógica. Isso que está na dimensão do relato. Né? Monopolizando aqui rapidinho. Mas por que você acha, Rafael, que a gente demorou 2.600 anos para enxergar que esse texto tem mais a ver com o combate ao patriarcado do que com o milagre do óleo? Porque muitas vezes o texto é transmitido por homens. O texto vai ser escrito e corrigido por homens. Aí carrega na tinta, né? Ou muda as palavras. E muitas vezes isso atinge os nossos olhos. E muitas vezes nós não conseguimos, nos nossos olhos, na nossa prática, resgatar a força das minorias, né? Das mulheres, de quem está aí nessa sociedade sendo excluído na sociedade, né? E é claro, isso demora tantos séculos, mas quando a gente começa a ler diferente, a gente começa a perceber a memória e a profecia, a gente começa a ousar. E é tão bonito se a gente começasse a fazer memória dos jarros,
das vasilhas. E essas vasilhas que começaram a circular e a ficar cheias de azeite, essas vasilhas passaram da mão das mulheres para a mão das crianças. E da mão das crianças para dentro do quarto. É a profecia da vasilha. E nessa história da vasilha e do azeite, elas é que estão fazendo profecia. É que por detrás da vasilha de azeite, que sai da mão das mulheres, das vizinhas, e vai para a mão das crianças, e vai para a mão e vai para o quarto, essas vasilhas de azeite, elas carregam a memória das mulheres e a memória das crianças. E principalmente das crianças ameaçadas de serem exploradas, escravizadas, vendidas. Assim vai. Mas é memória, isso é profecia e memória. Ok? Quem mais? Pode fazer. Opa! Quem for falar, se apresenta, só fala o seu nome. Isso, é mesmo. Fala o nome. Esqueci, sou o Felipe. Então, quem for se falar, se apresenta e fala o nome para a gente conhecer. Eu sou a Thalita e eu queria fazer um comentário, não é uma pergunta, né? Que eu fiquei refletindo aqui. Eu achei fantástica essa leitura, né, da memória, da comunidade fazendo profecia. E aí eu estava refletindo, se a nossa comunidade não servir para fazer profecia e a gente continuar fazendo uma leitura espiritualizada, alegórica, né, dos textos, a nossa comunidade pode acabar. Eu penso assim. Então eu achei fantástico e eu acho que é muito interessante a gente buscar todos os dias conhecer por essa leitura, né, da comunidade que faz profecia, a comunidade que faz denúncia. Grande Pedro. Eu sou o Pedro e pegando assim um pouco naquilo que a Thalita falou em relação à comunidade acabar, eu acho que é isso mesmo, não é? Pegando na primeira história de quando tu falaste, Rafael, que uma vida fora da porta e dentro da porta. Se, por exemplo, pegando aqui na Comuna do Reino, se a nossa vida e aquilo que nós estamos a construir não for diferente de lá fora, é como se a porta estivesse sempre aberta, não é? Então, o egoísmo, o capital, a forma como nós vivemos, não é? Lá fora, irá significar que a porta está sempre aberta, não vai haver diferença entre aquilo que se vive e que se constrói lá fora e aquilo que se vive e constrói cá dentro. E eu gostei muito dessa questão da porta, porque eu sou assim, muito de imagens, e a verdade é que nós crescemos na igreja com outra perspectiva. Se nós pegarmos na perspectiva que nós aprendemos sobre profecia, o que é profecia, eu acho que alguns de nós aqui estamos assim um pouco confusos com essa tua forma de partilhar o significado de profecia, porque nós crescemos já a aprender que profecia é muito na base da adivinhação, etc, etc. Profecia, né? Depois a questão do pecado também, a forma como nós vemos a espiritualidade, nós crescemos muito com essa questão da moral, do pecado, do não fazer, do fazer, e muitas vezes esta questão da porta tem tudo a ver com isso. Não, desta porta para dentro nós somos santos, nós só ouvimos música que é cantada aqui, que é do Senhor Jesus, nós não fumamos, nós não bebemos, nós crescemos com essa forma de ver a porta fechada. Cá dentro é santidade, e a santidade se baseia nessa moralidade. Então essa lógica é muito diferente da lógica que tu nos trouxeste esta noite. Então eu acho que muitos de nós vamos processar durante semanas e meses esta nova forma, que para muitos é nova, para outros não, né? Mas realmente é muito diferente da lógica da religião e daquilo que nós aprendemos, né? E pensando, por exemplo, na memória.
Nós hoje, com as redes sociais, nós somos bombardeados todos os dias com principalmente uma memória, que é a fama. Fama, sucesso, constantemente nós ligamos, nós temos vídeos, eu consegui, eu alcancei. Então todos os dias nós somos bombardeados com esse tipo de memória, de fama, de conseguir ficar milionário, não é? Então fica muito difícil, nós levamos um dia inteiro a ser bombardeados com esse tipo de memória, não é? Quando o convite do Reino de Jesus é outro tipo de construção de memória, não é? E nós vemos muito essa questão da memória e da profecia. Nós crescemos na igreja que a memória e a profecia têm que ser para nos beneficiar somente em nós próprios, e o fim da profecia é a minha riqueza, a riqueza do Pedro e não da comunidade. Então isto para mim tem sido assim um rebuliço assim muito grande, não é? Realmente ressignificar a profecia, ressignificar a memória, não é? E a questão agora trazendo assim para os dias de hoje, para os dias do capitalismo, da modernidade, das redes sociais, como é que nós conseguimos tentar construir uma memória coletiva em que a profecia seja a generosidade da comunidade. Como fazer isso em dias que a memória e a profecia, o foco é a nossa riqueza e a nossa fama individual, como contrariar isso e como é que nós como comuna podemos viver essa lógica de uma profecia e de uma memória que produza generosidade em comunidade nesta porta, né? E que se reflita lá fora, principalmente. Como fazer isso? Eu não sei muito bem não, mas assim, né? Mas é fundamental isso que você traz, Pedro, da questão da porta. Quando o texto traz a questão da porta ali, está colocando uma separação muito séria naquela sociedade entre o modelo social e a comunidade. Claro que nós construímos nas nossas relações outros aspectos para a porta. E quando a gente olha na nossa diferença da comunidade com a sociedade, nós não podemos trabalhar com o da porta para cá, que nós somos os perfeitos, quando no fundo, se a gente abre a porta, é a porta também, não é só separação entre o dentro e o fora, mas a porta é o espaço da entrada, da acolhida dos que estão fora da sociedade. E aí, a comunidade tem que ser acolhida na porta, acolhida da porta, na porta, onde a comunidade é espaço dos que estão eternamente excluídos, negados na sociedade. E aí você tem outra dimensão para a porta na comunidade. E essa dimensão da comunidade é a dimensão do fazer, do estar, do construir. Eu estou lembrando aqui a cena da comunidade de Filipos. A comunidade de Filipos é a comunidade que mais viveu o conceito de ternura, de compaixão. E essa comunidade era uma comunidade de mulheres. E a comunidade é uma comunidade que existe e que vive na beira do rio. Está lá em Atos, capítulo 16, a experiência da comunidade de Filipos a partir da liderança de Lídia. Trazer a experiência de Lídia à comunidade de Filipos é a comunidade que se organiza no espaço livre, na beira do rio, no trabalho das mulheres, na produção de púrpura das mulheres. Isso está ali, o grande retrato da vivência da comunidade. Aí ela não tem nem porta, mas ela é
todo esse espaço onde reúne mulheres no fazer, e essas mulheres estão construindo a comunidade. Isso traz elementos muito importantes para nós, da profecia, da comunidade, do exercício que a gente sempre tem que reforçar na comunidade, o exercício da justiça, o exercício da solidariedade, da compaixão, da misericórdia, da ternura e o exercício da espiritualidade. Nossa espiritualidade não pode estar distante da nossa prática solidária, da nossa misericórdia, da nossa ação de amor. Mas a nossa ação de amor e a nossa espiritualidade não pode estar distante da luta pela justiça. Porque a gente vai transformar a sociedade se a gente tem uma concepção do ser justo, do ser amoroso e do carregar Deus. Espiritualidade é carregar Deus. Mas a gente só carrega Deus se é justo e solidário. Não dá para dizer que eu carrego Deus sendo injusto. Aliás, o que tem muita gente hoje, injusta, exploradora, opressora, massacradora. Não vou dizer outras coisas que vocês já sabem, porque, né, então, mas muita gente que bate no peito que eu sou, tenho espiritualidade, tenho Jesus, tenho Deus, mas que mata, que explora, que violenta. E aí não dá para você dizer que o injusto carrega Deus, que o opressor carrega Deus. Aliás, o nosso slogan Brasil, esse slogan que existe aí, né? Brasil, como é que é? Deus acima de tudo, né? É alguma coisa assim que você vê até, né? Esse slogan é a negação do comunitário, é a negação do Deus da justiça, é a negação do Deus compassivo, é a negação do amor que se deve circular em Deus e na comunidade, de Deus e na comunidade. Por isso, a melhor forma da gente compreender a espiritualidade é somos carregadores, portadores de Deus. Mas para poder portar e transportar e levar Deus, carregar Deus nas nossas práticas, eu preciso da comunidade. Eu preciso das experiências da comunidade. Isso é fazer profecia. Isso é fazer memória, né? Então, tudo isso tem que circular na dimensão da comunidade, ok?